E aí pessoal, trabalhar aqui um exercício sobre as leis de Kirchhoff, tá? Já vou trabalhar também com lei de Ohm, eu não fiz um vídeo específico para isso porque é pouca coisa. Aí vocês vão trabalhar mais circuitos também, aí eu vou apresentar um pouquinho mais de circuito, tá bom? A partir de agora vai ser bastante coisa sobre circuitos e tudo mais. Aí eu vou resolver aqui para vocês. É o seguinte, aqui esse exercício é do Halliday também, aí vou ler o enunciado aqui. Na figura, as fontes ideais têm forças eletromotrizes E1, que é essa aqui da esquerda, de 150 volts, E2, que é essa da direita, de 50 volts, e os resistores têm resistência R1 de 3 ohms, aqui em cima, e R2 de 2 ohms. Se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts, o ponto P está aqui embaixo. Qual é o potencial no ponto Q? Está lá em cima, tá? Aí eu só tirei os valores que o enunciado deu. Eu não coloquei o ohm aqui na resistência, mas subentende-se, certo? Aí então, para eu conseguir calcular esse potencial, eu preciso da relação entre esses meus componentes aqui, né? E em nenhum momento me foi dado a corrente, como vocês podem ver. Aí para calcular a corrente, eu fecho uma malha, nesse caso a circuito de malha única. Eu só tenho que adotar um sentido para a corrente, para começar a fazer. Eu vou adotar no sentido horário, certo? Ou seja, ela vem da esquerda para a direita, assim, sentido horário. Então, fazendo isso, a partir de qualquer ponto, como a gente vai ver a malha inteira, a gente vai ter o quê? Vou começar aqui pelo E2. Eu tenho o E2, aí eu vou seguindo o sentido da corrente. Quando eu encontro uma resistência, ela fica com valor negativo, certo? Aí vai ficar menos R2 vezes a corrente que eu quero descobrir. Aí aqui eu cheguei na minha E1, só que como vocês podem ver, eu estou passando do positivo para o negativo, ou seja, eu tenho uma queda de potencial. Então é menos o valor que me foi informado dela. Aí seguindo, eu encontro R1 aqui, a mesma coisa com R1, vai ser menos R1 vezes a corrente. E aqui eu voltei para E2. E2 está positiva porque quando a gente fecha a malha nesse sentido, eu passo sempre do ponto negativo para o positivo. Aí eu tenho um aumento no potencial, então ela fica positiva. O contrário da E1 aqui no caso, né? Aquela ali é E2 que fica positiva. A E1 ela fica negativa porque eu passo de um ponto com uma tensão maior para uma menor. Aí então, montei a equaçãozinha aqui que a gente encontrou, igual a zero sempre, porque isso tudo é toda a tensão que eu tenho no meu circuito, todo o potencial. E como vocês podem ver, os resistores eles estão em negativo e eles têm um termo em comum. Aí eu vou passar os dois para o lado direito. Fazendo isso, eu só sobro as... Eu tenho as forças eletromotrizes ainda, respeitando o sinal delas. Eu coloquei em evidência a minha corrente e a soma dos resistores. Passou para a direita e ficou positivo, certo? Aí eu substituo valores. Agora, E2 menos E1, por causa do sentido que eu adotei. Aí a corrente que eu quero descobrir e a soma dos resistores. Fazendo isso, eu encontro aqui o valor da corrente. Como deu uma corrente negativa, a gente fazendo o circuito fechado no sentido horário, subentende-se que a corrente é no sentido oposto, ou seja, ela é no sentido anti-horário. Por isso que esse valor que eu encontrei aqui foi negativo, tá bom? Agora, aqui a gente quer descobrir a potencial no ponto P, certo? Para fazer isso, a gente tem a diferença de potencial. Vocês já devem ter estudado antes que VAB é VB menos VA. Aí fazendo só entre esses pontos aqui, entre o ponto P e o Q, você pode pegar qualquer um dos lados que você queira, tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Aí nesse caso aqui eu vou pegar o lado de baixo, certo? Essa diferença de potencial aqui vai ser dada pela seguinte equação. Eu tenho o potencial no ponto Q menos o potencial do ponto P, que é uma diferença de potencial. Aí então é só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente e caminhar no sentido da corrente, certo? Fazendo, como a gente já tinha adotado um sentido antes, que era o sentido horário, vamos fazer de novo. Que fica no caso saindo aqui do P.
passa pelo R2, ou seja, é menos R2 vezes a corrente, menos E1. Aí chega no ponto Q, no sentido horário. Aí a gente já tem o valor da corrente, a resistência e a tensão a gente já tem, a tensão 1. E esse Vp ele foi informado no enunciado. Se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts. Aí é só substituir todos os valores que a gente tem. O potencial aqui, eu acabei não colocando volts, mas é volts. Aí a resistência do resistor 2, que é 2, vezes a minha corrente que eu encontrei, que é 20, menos 150 volts, que é o da própria fonte. Aí eu passei o 100 para lá e resolvi essa multiplicaçãozinha. Somando todo mundo aqui, você vai chegar ao valor de que o potencial no ponto Q é menos 10 volts. Assim como consta no gabarito do livro, se alguém quiser olhar, certo? Esse problema que a gente não teve que fazer associação nem nada, mas a maioria dos problemas, pelo menos na hora que for trabalhar mais resistência e potência, pode ser que tenha que diminuir o circuito também, não só olhar as variáveis e tentar encontrar. Aí eu vou trazer um pouquinho mais sobre malhas, nós e algumas coisinhas, certo? Aí esse daqui foi a primeira revisãozinha sobre as leis de Kirchhoff, tá? Eu já apliquei a lei de Ohm aqui. Como vocês podem ter reparado, eu já apliquei a lei de Ohm.